Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. CEI das Desapropriações realiza nova reunião. Onda de violência em São José dos Campos preocupa a Câmara. Vereadores cobram ações do poder público, como a volta da atividade delegada. Legislativo homenageia líder religioso com título de cidadão joseense. E no quadro Seu Emprego, o assunto é freelancer e home office. Boas alternativas para tentar fugir da crise. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores que compõem a CEI das Desapropriações realizaram uma nova reunião na tarde de hoje. A comissão investiga supostas irregularidades na execução de obras públicas em terrenos particulares. Mais detalhes na reportagem. Os membros da CEI das Desapropriações devem se reunir a partir das 4 horas da tarde desta segunda-feira para analisar documentos enviados pela Prefeitura. Na última reunião, os membros prorrogaram o prazo de trabalho da comissão por mais 90 dias. Além disso, o relator Carlinhos Tchaca solicitou à Prefeitura a certidão de denominação da Rua Alfredo Fernandes de Almeida, no entorno da Arena de Esporte, e o parecer da assessoria jurídica da Câmara no processo na época da aprovação. A vereadora Renata Paiva também solicitou a cópia da certidão de medidas e confrontações da obra da mesma rua. A CEI das Desapropriações apura possíveis irregularidades da Prefeitura na construção de obras públicas em áreas particulares sem o devido processo de desapropriação entre 1997 e 2012. A comissão é formada pelos vereadores Wagner Balieiro, Carlinhos Tchaca, Juvenil Silvério, Renata Paiva e Roberto do Eleven. A matéria completa sobre a reunião de hoje você assiste no Diário de Amanhã. Casos recentes de violência têm preocupado as autoridades públicas em São José. A situação gerou debates na Câmara e os vereadores cobraram uma resposta do governo do estado e também do município. Como medida de prevenção, os parlamentares pedem aumento da ronda policial e a volta da atividade delegada. Os vereadores de São José debateram o aumento da violência e a gestão da segurança pública na cidade. O crescimento dos índices criminais preocupa e deve ter uma ação mais efetiva do governo estadual, segundo o vereador Valdir Alvarenga. São José dos Campos é a segunda cidade no estado de São Paulo, cidade do interior, que ostenta o título de pior índice de insegurança para a população. A população está verdadeiramente, totalmente desamparada pela segurança pública do estado de São Paulo. Para o vereador Juvenil Silvério, a extinção da atividade delegada contribuiu para que esses índices aumentassem. São José não tem a questão da atividade delegada, que foi renegada por esse governo. Ele não cumpriu o compromisso, não pagou o convênio que tinha que ser feito com o governo do estado e perdemos aqui em São José a atividade delegada. Por conta disso e outras razões também, há um aumento grande de crimes no nosso município. A falta de manutenção da iluminação pública também seria um fator de risco para a segurança, segundo o vereador Ciborgue. Temos cobrado os deputados estaduais, os deputados federais, para que façam isso junto com o governo. E essa é a função do vereador. Agora, que precisa aumentar a polícia militar, o efetivo e de que maneira a inteligência da própria polícia vai fazer, nós estamos favoravelmente e gostaríamos que a própria polícia nos dê esse questionamento, de que maneira vai ser feito para ajudar a população, que a população carece de segurança. O apóstolo Augusto Odécio Egídio, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, foi homenageado pela Câmara. Ele recebeu o título de cidadão joseense pelos trabalhos sociais prestados à comunidade. A solenidade foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. Acompanhe. Nascido em Uchoa, no interior de São Paulo, Augusto Odécio Egídio veio para São José dos Campos em 1978. De lá para cá, ajudou diversas famílias e em 2012 foi reconhecido pelas igrejas locais como apóstolo. O fundador da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana recebeu na Câmara o título de cidadão joseense pelo trabalho social realizado em todos esses anos. A homenagem
homenagem foi proposta pelo presidente Shakespeare Carvalho. O apóstolo Odécio, ele tem um trabalho muito bonito na cidade. Há algum tempo ele já tem esse trabalho, que é um trabalho de ressocialização, é um trabalho que ele impacta vidas, é um trabalho que ele consegue resgatar pessoas que estavam em estado crítico, estado de vulnerabilidade, e consegue trazer essas pessoas de fato para que possam se ressocializar na nossa cidade. A filha do homenageado falou sobre as benfeitorias realizadas pelo pai e agradeceu a homenagem. Realmente eu tenho que reconhecer, junto com São José, que ele, apesar de não ser nascido aqui, é um cidadão joseense, pelo tempo que ele está aqui trabalhando e dedicando a sua vida a pessoas, a ajudar famílias. Nós temos, assim, muita honra de estar aqui. Queremos agradecer a essa casa por esse título dado ao meu pai. Realmente eu tenho que reconhecer, junto com São José, que ele, apesar de não ser nascido aqui, é um cidadão joseense. Ao lado da esposa, o apóstolo falou sobre a homenagem. Eu não tenho nem palavra para expressar a minha alegria, a minha gratidão por vocês que fizeram isso para nós. Muito obrigado mesmo. Nós estamos felizes, eu e minha esposa, quando recebemos o convite, ficamos imensamente alegres. No próximo bloco vamos falar de mercado de trabalho. No quadro Seu Emprego você conhece mais sobre o freelancer e home office, alternativas para driblar a crise. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Nos tempos de crise, muitos profissionais têm buscado alternativas para manter o emprego ou tentar uma recolocação no mercado de trabalho. Uma opção pode estar no freelancer ou home office, que é o trabalho em casa. E a gente conhece melhor sobre esses campos de trabalho agora no quadro Seu Emprego. Você já se imaginou trabalhando para uma empresa, só que dentro de casa, ou mesmo trabalhando por conta própria? Essa pode ser uma boa opção para quem está com dificuldade em conseguir emprego. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto no quadro Seu Emprego de hoje é o empresário Hugo Magalhães. Hugo, obrigada pela presença. Vamos começar, por favor, esclarecendo para o telespectador qual a diferença entre um freelancer e um home office. Então, vamos começar, por exemplo, com o freelancer, né? O freelancer, normalmente, ele é utilizado no mercado, não tem um vínculo empregatício, né? Ele não trabalha sobre vínculo empregatício, ele não tem um registro em carteira, mas o que se vê hoje no mercado são normalmente profissionais que são capacitados, né? com boa competência de mercado. Para quê? Para que eles possam executar trabalhos que necessariamente são trabalhos esporádicos dentro de uma empresa, são trabalhos que essa empresa exige de certa forma, mas que não há uma vantagem talvez para a empresa, para contratar empregados para fazer aquele trabalho que talvez sejam esporádicos, né? Como, por exemplo, tradutores, propriamente jornalistas também, muito se usa, fotógrafos, cinegrafistas, né? O home office, por sua vez, o que acontece? Caracterizado, ele ficou no mercado de trabalho da seguinte forma: as empresas, visto que elas enxugaram bastante já o número de pessoas que trabalham pela automação e uma série de situações. Mas também os locais de trabalho diminuíram, né? Com isso, mesmo com a redução das pessoas e a redução do espaço de trabalho, muitas das empresas viram uma grande possibilidade, não é esse o principal motivo, mas eles viram uma grande possibilidade dessas pessoas trabalharem em casa. Por isso o termo home office. E um ponto que você tocou o freelancer não tem registro em carteira. Como que isso funciona? Verdade. É uma situação não nova para o mercado, nova no sentido da mudança que isso está acontecendo. O freelancer ele tem uma vantagem muito interessante porque é a competência dele que está sendo testada. Então, normalmente ele trabalha por projetos. Então, ele dá-lhe um determinado projeto e ele trabalha por aquele determinado projeto e recebe por aquele determinado projeto. E ele não tem vínculo empregatício, ou seja, ele não é registrado
com a empresa. Então, como se faz isso, né? Então, lógico que pelas vias trabalhistas, né, pela legislação trabalhista, existem algumas condições que se configuram o vínculo empregatício. Então, as empresas e, logicamente, os freelancers também tomam esse cuidado, não de ludibriar necessariamente não, é porque o tipo de trabalho faz com que ele, às vezes, não tenha uma subordinação direta, faz com que ele não tenha, por exemplo, só aquele emprego, só aquele trabalho, porque ele trabalha em outras empresas também. Então, às vezes é até difícil a gente conversa com o freelancer e falou assim, olha, agora eu estou fazendo esse trabalho. Uma hora depois você liga para ele e está fazendo um outro trabalho para uma outra empresa. Mas no mesmo dia ele acessa 2, 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo e isso ele vai fazendo, né? Mas como se solucionam a isso, né, em relação a recebimento? Então, eles recebem como eles podem ser um profissional autônomo, né? Então, vinculado à prefeitura, por exemplo, eles podem ser um profissional autônomo, eles podem ser MEI, porque aí muitas empresas exigem a nota fiscal, o que é interessante para o freelancer, né? O freelancer, quando ele trabalha sem vínculo nenhum, não na nota fiscal, aí a gente tem um problema não trabalhista, mas em relação a recolhimento de impostos ou alguma coisa nesse sentido. Então, é interessante que o freelancer ele consiga se vincular ao MEI, né, ele consiga ser um profissional autônomo, né, e mesmo diante dessas não possibilidades, ele pode receber pelo RPA também, né, que é o recibo de profissional autônomo também, é o que ele consegue fazer, até pessoas físicas, entre pessoas físicas, consegue fazer esse recebimento também. Mas o mais interessante, até para que ele possa vir a se profissionalizar e por um caminho da profissionalização, é ele se vincular ao MEI ou ser um profissional autônomo. É bem interessante nesse sentido. E para o profissional, quais as vantagens dele trabalhar por conta própria e dele trabalhar para uma empresa? Vantagens e desvantagens? Vamos começar pelas vantagens. As vantagens, ele tem uma flexibilidade melhor em relação ao seu tempo. Uma desvantagem, ele não tem férias, mas em condição melhores ele pode não ter as férias, mas ele consegue ter uma flexibilidade melhor de seus horários. Então, ele consegue, às vezes, ficar uma semana sem trabalhar ou alguns dias. Então, ele pode controlar o seu tempo de forma mais flexível, né? De uma maneira um pouco mais que conduza a vida dele da forma como ele quer. E no caso do home office, a grande vantagem é o custo-benefício que se tem. Então, ao invés da pessoa sair da casa dela e ir para a empresa, ela economiza muito mais tempo, porque já está em casa e o trânsito a gente sabe que é muito complicado. Fora isso, a questão dos combustíveis também. E para a empresa, ele tem, obviamente, um empregado mais satisfeito com o trabalho, né? Obviamente, se esse trabalhador em casa, né, esse home office consegue dar esse respaldo também para a empresa. Para finalizar, qualquer pessoa conseguiria trabalhar em casa ou não? Existe um perfil, organização é fundamental. A pessoa vai trabalhar home office, ela tem que saber exatamente o que ela tem que fazer, em qual tempo ela tem que fazer, como que é o trabalho dela. Ela tem que compreender em casa que, apesar dela estar em casa, ela está a trabalho. O freelancer, ele consegue, até pela característica dele, ele consegue se adequar mais rapidamente. Muitas vezes a empresa coloca o empregado dela como home office, ele fica totalmente perdido em casa, porque às vezes ele não tem condições e a empresa não consegue orientar. Outra coisa é a disciplina, que aí tanto para freelancer como para home office são situações essenciais, ele precisa ser muito disciplinado. Hugo, obrigada pelas suas informações. O quadro Seu Emprego de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau! E no próximo bloco tem Esporte no Diário. Você confere os destaques do fim de semana das equipes de São José no Giro Esportivo. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente de logística de transporte, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, cozinheiro de restaurante, instalador de alarmes e jardineiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. Deve chover nesta segunda-feira. O céu se mantém encoberto durante a tarde. A temperatura máxima chega aos 23 graus, mínima 19. A terça também vai ser de chuva e céu nublado. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus. A skatista joseense Pamela Rosa levou a segunda medalha de ouro no X Games. Teve vitória também no basquete feminino e empate no futebol feminino. Quem vai nos deixar informado sobre todas essas notícias é o repórter Daniel Melo. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E no final de semana, o São José Rugby fez valer sua condição de favorito e venceu o SPAC no CT Ang Guimerá no sábado à tarde por 25-20 em partida válida na semifinal única do Campeonato Paulista de 15. Na outra perna da competição, o Jacareí recebeu no campo do Balneário, no mesmo horário, a equipe do Pasteur e acabou derrotada por 15-8. O Pasteur também fez valer sua condição de favorito e está na grande final contra o São José, final esta que acontece na cidade de São José dos Campos pela campanha invicta e impecável da equipe de nossa cidade. Bem, o final de semana também foi de conquistas no skate. Mais uma vez, Pamela Rosa conseguiu medalha de ouro, desta vez no X Games de Austin, no final de semana, na categoria Street. Já no basquete, a equipe de São José dos Campos continua invicta no Campeonato Paulista. Desta vez, venceu a equipe do Santo André no sábado por 63-40, acumulando a segunda vitória na competição. E no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São José, que tinha a possibilidade de chegar à primeira colocação, encarando o líder Santos no estádio Martins Pereira, acabou empatando em 1-1, resultado justo pelo que as duas equipes apresentaram, e o Santos continua líder, mas desta vez dividindo essa liderança com o Centro Olímpico, que venceu por 3-1 e se beneficiou deste empate aqui em São José dos Campos. Bem, estas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.